Olá, pessoal, boa tarde. A gente aqui numa série de lives. Que bom que a gente pode estar aqui juntos, né, de uma forma aí preservada, né? Quem pode ficar em casa, quem pode se cuidar, quem pode ficar aí em isolamento, que continue. E é muito bom estar com vocês aqui de novo. Estou contando aí com o pessoal da FATEC de Mogi, com todos os alunos, com os nossos convidados sempre. E hoje o tema é bem especial, com um convidado também mega especial, é super bacana. Estava conversando com ele aqui um pouquinho, contando aí que já venho acompanhando o trabalho dele, né, os projetos bem legais. E vamos lá, vamos chamar aqui com a gente o Gustavo Maia. Gustavo Maia é o CEO do Colab, né? É uma GovTech, é uma startup, uma rede colaborativa que atua junto com a governança pública, muito legal. Ele vai contar mais para vocês. E ele está com um movimento mega bacana, que tem tudo a ver com a retomada, é a nossa pauta do dia, da hora, né, tanto aqui no estado como no país inteiro, aí no mundo, e ele vai falar sobre o movimento Brasil Sem Corona. Então, quero agradecer e já convidar para vir aqui com a gente o Gustavo Maia, do Colab. Gustavo, Oi, tudo bom, Priscila? tudo jóia, e você? Que legal Também, ter tudo você bem. aqui, viu? Prazerzão, e assim, obrigada pelo convite. Eu sei que você deve estar aí com uma agenda a mil, né? Por conta principalmente aí do Brasil Sem Corona, mas para nós é uma honra ter você e poder transpor aqui para Mogi, né? Toda essa tua experiência, esses seus projetos bacanas. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de você, quem é o Gustavo Maia, e contasse aí desses projetos do Colab e do Brasil Sem Corona. Legal, eu queria te agradecer pelo espaço, pela conversa e para todo mundo que está assistindo também. A ponte feita com o Mogi, com pessoas muito especiais também. O Lucas, que é um cara que eu gosto bastante, assim, é um cara que eu acho super legal e que eu sei que também está fazendo um trabalho muito bom em Mogi. É, e deixa eu te contar um pouco quem sou eu. Eu sou um pernambucano, você vai ver pelo meu sotaque. Sou um pernambucano, mas que morei em vários lugares não, em alguns lugares do mundo na minha vida, é, e sempre fui empreendedor, então tive uma pegada de empreendedorismo desde sempre. Eu, dentro da minha casa, e me coloco como uma pessoa super privilegiada de ter pai e mãe, apesar de ser do Nordeste, de ser de Recife, sou de classe média. Meu pai sempre trabalhou como executivo de uma grande empresa, passou 40 anos nessa empresa. Isso fez a gente se mudar. Eu morei em Recife, morei em São Paulo, em Campinas, em Indianápolis, nos Estados Unidos, voltei para São Paulo, voltei para Recife, enfim, fui e voltei várias vezes na vida. E aí acabei fazendo faculdade de publicidade. Acho que quando você não sabe o que vai fazer, pelo menos na minha época, na hora que você não sabia o que ia fazer, você fazia publicidade. Então, eu fui fazer faculdade de publicidade e durante a faculdade eu já comecei a empreender. Tive a minha primeira, como se fosse um escritório de publicidade durante a faculdade ainda. Passei um tempo com ele, saí para poder trabalhar em agências de publicidade. Foi a única vez que eu trabalhei para alguém na vida. Trabalhei em algumas agências grandes de publicidade lá em Recife. E aí depois, quando eu acabei a faculdade, eu já não estava muito na história de publicidade assim, mas fui convidado por alguns amigos para virar sócio de uma agência de publicidade, me tornei sócio. Depois saí para montar uma agência de marketing digital e a gente desenvolvia sites rápidos em 48 horas. Isso tem quantos anos? Isso tem muito tempo, tem, sei lá, quase 15 anos. E, e aí era muito diferente, quiosque em shopping center, enfim, tem um negócio diferente. E aí eu acho que começa a chegar num pouco no tema da gente de hoje, que eu sempre fui muito apaixonado por política. Eu estava dizendo agora há pouco, eu sempre adorei política, sempre gostei de política, do debate político, assim. E nunca, apesar de nunca ter tido ninguém na família, não tem ninguém de político e tal, mas eu sempre gostei bastante. E aí, nessa empresa que eu tinha de marketing digital, como a gente desenvolvia sites rápidos, em 2008, na época de eleição, a gente montou um tipo de produto que era para candidatos a vereador, a prefeito e tal, que era um tipo de site para ele ter da campanha dele, vamos dizer assim. E aí isso a gente acabou fazendo, na época eu morava em Recife ainda, o site do prefeito do Recife, que era do PT, que era João da Costa, e da cidade do lado, Jaboatão, o do candidato do PSDB, que era Elias Gomes. Então, também sempre um apaixonado por política, mas sempre olhando a política como uma coisa profunda, sabe?
não é sobre o partido, não é sobre odiar, não é, cara, coisa muito mais profunda, coisa muito mais complexa. Se fosse fácil, pode ter certeza que a gente já teria resolvido o Brasil, porque pode ter muita gente ruim entrando na política ou na política de uma maneira geral, pode ter, mas tem muita gente boa que tenta, que entra na política para fazer o melhor, e se fosse fácil, essas pessoas já tinham resolvido. Mas então, em 2008, trabalhei com isso e a gente acabou pegando o portal nacional do PSDB, na época, e aí atendeu o PSDB nacional durante 2 anos, em Brasília, e era assim, a gente fazia, durante a eleição, a gente acabou trabalhando e voltava, o dia a dia era muito com empresa privada, e a nossa empresa funcionava assim. Em 2010 também acabei trabalhando em algumas campanhas, para governador, senador em Pernambuco e um monte de deputado estadual e federal. 2012 também, e aí era uma campanha para a prefeitura, e nessa época a gente pensou, eu estava trabalhando com um cara que eu particularmente gosto bastante, conheci profissionalmente também, que é um deputado federal chamado Raul Henri. Ele é um deputado federal de Pernambuco, muito ligado ao Jarbas Vasconcelos, que é um senador lá de Pernambuco, foi governador e tal. Raul foi secretário de Educação, de Cultura, ele era deputado federal na época, em 2012, e ele tinha sido candidato em 2008 a prefeito do Recife. Um cara super do bem, um cara muito voltado à educação, então é dessas pessoas assim que eu acho que estão ali para fazer o bem e tal, enfim, tem... eu acho que a todos e a tudo você pode ter críticas, mas eu acho que ali é uma pessoa super bem intencionada, enfim, estava trabalhando para ele, e a gente pensou em como fazer uma campanha colaborativa, ouvindo muito as pessoas. 2012 é a primeira eleição onde o Facebook é a principal ferramenta. A gente, até 2008, não tinha, era Orkut, sei lá. 2010, Twitter passou a ser uma plataforma meio que utilizada ali, e 2012 foi a primeira com o Facebook. E na época, quase 50% da população de Recife já tinha uma conta no Facebook. Então a gente olhou e disse, puta, tem muita gente aqui dentro, e a gente começou a perguntar, usava a fanpage do Raul na época para perguntar como é que a cidade, qual é o principal problema da cidade, aí saúde, segurança e educação usavam as enquetes que o Facebook tinha, e aí quando a gente começou a ver, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas estavam respondendo isso por semana, sobre como a cidade estava, e aí aquilo ali deu um estalo muito forte de que as pessoas querem participar. Se você estiver chamando, tiver de um jeito que as pessoas possam participar, elas querem participar da tomada de decisão da cidade, as pessoas não estão interessadas só no dia da votação. Por elas participavam muito mais, se tivesse a possibilidade. E aí, ao mesmo tempo, então, enquanto a gente via isso por um lado, pelo outro lado, eu tinha um cara que eu gostava, que eu dizia, pô, eu queria que esse cara ganhasse. E como é que vai ser no dia que ele for eleito, se ele estiver dentro da prefeitura, né? Pô, só algumas coisas. Se ele for eleito, vai ser eleito com 55% dos votos, sei lá, 60% dos votos que seja. Significa que 60% dos funcionários da prefeitura gostam dele, mas 40% provavelmente foram à rua sem querer aquele cara ali. Então, você já começa a ter algum tipo de divisão de mundo diferente. E aí, como é que você consegue, como prefeito, senta na cadeira, fazer gestão dessa estrutura que é complexa demais, assim? Uma prefeitura tem que tomar conta do buraco, da árvore, da luz, do plano urbanístico da cidade, da saúde na ponta, da qualidade da educação. Então é muito complexo. E aí eu olhava muito, as pessoas querem participar e o gestor que senta na cadeira tem uma dificuldade muito grande de executar, de gerir. Então como é que a gente faz uma ferramenta, como é que a gente faz um trabalho que seja juntando os dois? Aí vem o Colab como uma ideia nasceu ainda em 2012, nessa pré-campanha, assim, e aí virou Quando acabou a eleição, eu normalmente saía do dia a dia da empresa para tocar essa parte de campanha, e aí quando acabou a eleição, eu não voltei para o dia a dia da empresa e disse, vou focar nesse projeto. Em março a gente lançou o Colab, em março de 2013, como essa plataforma, não tinha prefeitura, era só o lado do cidadão, assim, mas a gente teve uma sorte também de logo de cara, a gente... não sei como, foi escolhido e participou de uma final entre o melhor aplicativo urbano do mundo. E aí a gente foi para essa final, apresentou o Colab e a gente foi eleito o melhor aplicativo urbano do mundo. Isso é começo de junho de 2013. E aí, começo de junho de 2013, não sei se você lembra o que é que tem de famoso em junho de 2013, são as famosas manifestações de junho de 2013. Então, a gente adiantou
o que estava vindo por ali. A gente adiantou que as pessoas queriam participar, que elas estavam insatisfeitas, que elas queriam estar mais próximas do governo e tal. Então, ao mesmo tempo, a gente ganha esse prêmio, imagina, a repercussão disso é enorme, tal, para todo lado. E aí imagina se você é uma prefeita de uma cidade, ou governadora, sei lá, as pessoas estão tocando fogo na rua, né, tocando fogo e protestando na rua, você abre o jornal e tem uma startup brasileira que ganhou um prêmio mundial de colaboração cidadão e governo, chama para conversar. E aí o Colab foi se tornando uma startup, uma GovTech, trabalhando basicamente com cidadania, o uso do cidadão, como é que o cidadão pode participar mais, como é que ele consegue interagir mais com o governo que tem estrutura, que a gente consiga ajudar por dentro. Então não é sobre bater no governo, mas é sobre entrar no governo e ajudar a fazer essa coisa difícil que é. Eu acho que eu já falei demais de uma vez. Mas é bom demais, porque a tua história é muito bacana. E sabe, Gustavo, quando você fala da profundidade da política, quando você fala do lance apartidário, suprapartidário, como uma concepção de bem comum mesmo, de república, né, de ideal para todos, é uma coisa muito mais profunda. Cara, isso é apaixonante, né? Essa pegada é apaixonante, cara. E assim, e quando as pessoas se dão conta disso, é muito meu caso, né? Eu sou professora de empreendedorismo, falo de ideais, de propósito, de que se eu tô bem e você não tá bem, não é legal. É legal quando a gente vê as pessoas bem, é legal quando você é plataforma de sonho. Então, assim, cara, eu acho que esse olhar teu disseminado, a gente podendo levar isso para a escola, para a educação, como uma coisa muito além de uma briga de um lado A ou B, ou para frente ou para trás, né? Na verdade, a gente fala, não é nem para a direita nem para a esquerda, é para frente, né? Isso é muito lindo, porque é apaixonante. E aí, eu acho que se esse olhar fosse, que na verdade é a essência, né, da política, se ele fosse retomado, Gustavo, nossa, eu acho que a gente teria um país, um cidadão muito diferente, muito É. participativa, é que a desilusão tomou conta, né, cara? Eu posso entrar no debate, acho que entrando um pouco no debate político, assim, um pouco da minha visão de mundo, e pode ser, tem gente que olha e faz uma visão muito sonhadora, né, muito... eu discordo, eu acho que é uma visão completamente viável, ela é muito realista. Eu trabalhei, eu conheço todo tipo de político que a gente tem, do ruim ao bom, do focado em educação, ao segurança, ao bem-estar das pessoas, enfim, tem muita gente competente, muita gente boa trabalhando nesse meio também. E o que eu acho que acabou acontecendo, eu acho que tem várias coisas. Eu adoro debater democracia, tenho estudado e gosto de estudar sobre. E a dificuldade que a democracia traz, ela é natural. Tem várias coisas que dá até para explicar de um jeito bem simples. Assim, democracia, ela Churchill dizia já de que a democracia é muito ruim, mas é a melhor que a gente tem, né? A melhor forma que a gente tem de tocar a sociedade, mas quando a gente olha para a democracia e você está dando voz a todo mundo, e a gente vive um momento hoje onde todo mundo quer ter voz e tem voz. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. O problema é o quanto raso a gente ainda está nesse debate. Então é muito sobre eu quero estar certo, eu quero que seja do meu jeito, e democracia é uma coisa... Democracia é a média, e a média, ela nunca é a melhor. Então, o que é que acaba acontecendo? Vamos explodir o mundo e nascer de novo. Talvez a gente tivesse, e pelo amor de Deus, se alguém recortar só esse pedaço, eu vou estar falando uma grande merda. Mas o ditador do bem, ou seja, o cara que toca a empresa, ou a mulher que toca a empresa de cima para baixo e tal, isso não é democracia. Isso talvez traga resultados muito mais velozes, como você vai olhar para Singapura, que tem um modelo mais ou menos assim. Você traz um crescimento, uma melhora de uma maneira geral na vida das pessoas muito mais forte, mas tem um risco absurdamente de autoritarismo, tem um risco absurdo de as pessoas não estão sendo ouvidas. A democracia é sobre a média. Então, nunca a gente pode acreditar no grande salvador da pátria, porque ele não existe. Toda vez que surge o salvador da pátria, é uma mentira. Porque por mais que seja a melhor pessoa do universo,
ela não consegue. E ela não consegue porque o nosso sistema, que é um sistema democrático, que é o melhor que tem, ele é feito para que essa pessoa não consiga. Por quê? Porque não é para o melhor conseguir puxar tudo, assim como o pior também não vai conseguir puxar tudo. As coisas podem melhorar um pouco ou piorarem um pouco. Nada deve ser feito de uma vez. Então, quando a gente olha o problema que a gente tem hoje no país e a discussão de onde é que o poder está sendo, quem tem mais poder ou quem deveria ter mais poder, eu gosto de brincar bastante, e aí eu não vou falar sobre. Posso até falar, mas não pretendo falar sobre Bolsonaro, ou sobre Dilma, ou sobre Temer, ou sobre Lula, mas uma coisa muito, muito besta de você pensar é assim, não, Bolsonaro tem que ter muito mais poder do que tem. O problema de Bolsonaro hoje é o STF e o Congresso que não permitem. Toda vez que você pensar isso, porque você ama Bolsonaro, por exemplo, pensa o seguinte, se fosse Lula, tu queria dar esse mesmo poder a Lula? Então, pensa sempre do seguinte, se você é tão apaixonado por uma dessas pessoas, por um desses líderes, e você queria dar muito mais poder a ele, pensa se você gostaria de dar esse muito mais poder também ao seu principal opositor. Porque na próxima eleição, esse outro pode ganhar. E você provavelmente não vai querer que essa outra pessoa tenha todo esse poder. Então, democracia é sobre isso, é sobre você passar o poder de lá para cá, e você vai crescendo muito mais na média. Você vai crescendo aos poucos, vai melhorando aos poucos. Então, não há salvador da pátria, não deve haver salvador da pátria. Se você for para... Eu me lembro de todos os meus votos, e meus votos, eles são muito na média. Eu não quero ter o melhor presidente da história. Não, eu quero ter um bom presidente. Eu quero ter um bom governador, uma boa governadora, uma boa prefeita. Eu quero ter uma pessoa que consiga trabalhar bem por ali. Entendeu? Um pouco de minha visão de mundo, assim. Eu acho muito legal, Gustavo, porque assim a gente está falando de projeto, de equipe e não de pessoas, né? Claro que você ter boas pessoas, de ter um colegiado, de ter um time, isso faz muita diferença, né? Mas quando você fala de projeto, né? Eu tenho, para você ter ideia, assim, como a gente tem um perfil aí, acho que toda a turma, o Lucas e todo mundo que está nessa pegada nova, eu levei o projeto Cooperação, não sei se você conhece a pedagogia da cooperação, veio dos jogos cooperativos, enfim, é uma filosofia, né, de que é o ganha-ganha, um projeto muito bacana. E eu levei para a escola de governo na minha passagem por lá, agora aqui, né, em Mogi das Cruzes, no ano de 2019. E aí você começa a trazer um olhar disso, de que é time, de que é um projeto, é muito além de pessoas, né? E aí eu acho que é a profundidade da coisa. E quando a gente traz esse olhar para a participação cidadã, para que as pessoas alcancem isso e atinjam e possam efetivamente participar, você encanta. E aí eu acho que essa é a linha, esse é o ponto de conexão que a gente traz a pessoa para a participação, né, como você colocou, né, dentro do triângulo lá da gestão colaborativa, e você traz o engajamento, porque não adianta, tem que ter uma conexão, você tem que mexer aqui nesse ladinho esquerdo aqui, que é a paixão, que é a coisa bacana de se fazer, e eu acho que você toca muito nisso. Então, trazer essa linguagem, trazer essa simplicidade, né, trazer o que é na essência, Gustavo, eu acho que é sensacional, e é por isso que a gente tem traduzido aí no aplicativo, enfim, numa plataforma, né, as pessoas querendo participar disso, né? Esse projeto que a gente faz parte, que é o VOC, Vamos Ocupar a Cidade, são pessoas comuns fazendo formação, entendendo melhor esse propósito, todo esse projeto, que é a política na sua essência, e assim, e aí as pessoas acabam que pedindo para participar. É muito bacana, né? Porque é outra forma, é outro olhar, e é aquilo que você falou, não tem salvador da pátria, até porque assim, a gente esperar isso de uma pessoa é jogar muita responsabilidade em cima dela, né? Jogar muito, é quase um super-herói que, assim, precisa de muitas ferramentas, de muitas outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso que você fala, de ter pessoas bacanas, sim. Eu tenho encontrado pessoas bacanas, tenho encontrado projetos bacanas, e às vezes a gente fica pira, né, o cabeção, você fala, não, acho que não é para mim, eu sou uma Alice no País das Maravilhas, tal, e não, tem muita gente legal, e ouvir você que está aí
né, capilarizado, enfim, infiltrado em várias esferas, em vários, eu sei porque eu sei os seus parceiros, cidades, governos e tal, a gente ouvir isso de você é muito esperançoso, porque está faltando, acho que, esse olhar, né, e essa compreensão de que a gente não pode depositar tudo em cima de uma pessoa, né, isso é muito Total. cruel até. E é transferência, você está transferindo a responsabilidade, entendeu? Não é essa pessoa que vai resolver tudo. Inclusive, quando a gente olha para o lado de engajamento, vamos lá, às vezes eu tenho medo de ser mal interpretado, de como se estivesse falando que a liderança não importa. É o contrário disso, a liderança importa muito, Sim. mas é uma liderança compartilhada, é uma liderança que consegue dividir, consegue trazer mais pessoas, consegue agregar pessoas dentro de uma visão de mundo bacana, que seja boa para a maioria das pessoas, então ela vai ser democraticamente eleita e tal. Mas quando você escolhe um salvador da pátria, simplesmente, você está transferindo sua responsabilidade para alguém, para estar dizendo, não, essa pessoa aqui, ela é a maravilhosa que vai resolver tudo. E eu discordo, as pessoas têm que participar. Se a gente tem, e ainda bem que a gente tem direito a voto todo mundo, então a responsabilidade é de todo mundo. A gente não assina um cheque em branco e a cada 4 anos e vai embora. Não é assim, não pode ser assim. Então eu sou muito, você sabe, eu sou muito muito a favor da participação das pessoas, e eu olho a participação das pessoas, é engraçado, porque tem 2 histórias. Você pode contar que é bom a participação das pessoas, porque é bonito, porque é democrático, porque é legal, e é isso tudinho. E eu posso olhar também e dizer, cara, quanto mais participação das pessoas tiver, menos você, como líder, vai errar. Não é verdade? Quanto Sim. mais eu fizer com as pessoas, eu tenho 2 decisões possíveis, técnicas, viáveis. Tem aqui essas 2 possibilidades, que eu posso tomar essa decisão porque eu acho melhor. Eu posso dar uma canetada e decidir, ou eu posso compartilhar isso com a população e fazer o que as pessoas escolheram. Eu vou errar muito menos e vou continuar fazendo certo. Então, eu vejo o governo, inclusive, muito como um estruturador de projetos. Então, você sabe a demanda que existe, você estrutura o projeto e você traz para a população te ajudar nessa decisão, porque no fundo das contas muda completamente. A gente, quando está lidando com a coisa pública, é completamente diferente de lidar com a coisa privada, porque a pública, inclusive, quando as pessoas participam da tomada de decisão, elas se sentem parte. Quando você, eu não sei se você elegeu muito dos presidentes, prefeitos, governadores, sei lá o quê, que você teve de opção de voto na vida, mas quando a gente elege a pessoa que a gente votou, a gente se sente muito mais dona daquele mandato do que quando elege o opositor, né? Então, quando você toma decisão no dia a dia, se você puder escolher quais são os equipamentos públicos que devem ter no parque na frente da tua casa, se alguém chegar lá quebrando, tu vai tomar muito mais cuidado. Então, o controle social a partir da participação da pessoa também é muito impressionante. Então, a coisa pública ela pode ser tratada assim, sabe? Então, eu enxergo isso como um balaio. Eu comecei falando, eu acho que é até bom passar um pouco. Eu comecei falando da minha vida de publicitário. Eu me formei em publicidade em 2005. Depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, ainda era muito nessa linha e eu acho que foi boa. Depois eu vim para São Paulo para fazer uma pós-graduação em negócios, em administração, como se fosse administração de empresas. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Harvard, na Kennedy School, lá, que é a universidade de governo deles, para estudar sobre criação de soluções colaborativas para governo. Nessa época o Colab já existia, e meu colega de classe era o ministro da saúde da Índia, por exemplo, e governadores na Nigéria, enfim, era um negócio super, super interessante. Acabei de acabar um Master em Liderança e Gestão Pública lá do CLP. CLP. Exato. Então, sou lá, sou um dos líderes MLG, que se chama. Tive a oportunidade de ir para a Universidade de Oxford, para a Blavatnik School, que é a escola de governo deles, para estudar sobre governo lá dentro também. Nesses últimos 7 anos de Colab, eu estava contando, para tu ter ideia, agora na pandemia e privilegiado que sou, eu estava olhando para o meu ano passado. Nessa época, no ano passado, eu tinha saído de São Paulo quer dizer, eu tinha virado o ano em Portugal, depois eu fui para a Itália, voltei para o Brasil. E falando de coisas de Colab, tá? Aí fui para São Francisco, nos Estados Unidos, para apresentar o Colab na Universidade de Stanford. De lá, fui para Varsóvia, na Polônia,
uma viagem maluca para falar sobre Colab também, num fundo de investimento, num evento de fundo de investimento. Voltei para Portugal, voltei para o Brasil, depois eu fui de novo para São Francisco para o maior evento, o evento do Facebook, que é o evento anual global do Facebook, que é a F8. Fui para lá, voltei, fui para o Quênia, fui para o Quênia, para a Assembleia Geral do ONU Habitat, que a gente lançou um livro junto com a ONU no ano passado, lá na Assembleia Geral deles, em Nairobi, no Quênia, uma experiência surreal, assim. Então eu tenho tido muita oportunidade de falar e muito mais debater sobre democracia, sobre governo, sobre como é que essas coisas funcionam, muito lá de cidadania, mistura isso com tecnologia, inovação no meio, então eu acho que acaba sendo um grande privilegiado de conseguir viver nessa mistura completa, sabe? Ainda faço parte da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é incrível. Faço parte desde 2017, faço parte do Movimento Agora, que é um movimento de renovação política também, onde é incrível, porque são pessoas super especialistas em segurança, em educação, enfim, diversas pessoas que estudaram bastante políticas públicas, e o melhor do Movimento Agora é o debate que a gente tem super rico de futuro de país e tal, então adoro todo esse assunto, adoro todos esses temas, assim. Gustavo, que legal, é assim, né, você para nós, além de ter essa super experiência e tão jovem, né, cara, é um orgulho para a gente, né, porque a gente poder ter um representante que leva esse conhecimento, né, de toda essa bagagem que você tem na política, essa oportunidade que você viu, né, em juntar cidadania e governança pública, né, todo esse conhecimento que você trouxe lá na gestão pública do amanhã, eu acompanhei esse teu projeto, aí, essa tua formação, né, que você ofereceu para todos nós. Então, assim, é um orgulho para a gente ter uma pessoa com essa trajetória, com esse conhecimento e que leva lá fora uma representação do nosso país, né, como um país que quer isso, que quer essa mudança, que quer essa participação, que às vezes tem uma imagem que você até pode falar melhor, porque você teve em tantos lugares aí uma imagem que não é tão bacana, mas que tem iniciativas muito importantes. A gente sabe que a gente é um celeiro de mentes brilhantes aqui, a gente precisa estimular isso. Eu vejo muito pela faculdade, pelas universidades que eu passei. Então você estimula um pouco ali o aluno, cara, e o cara, né, se você conecta aquele botãozinho ali da paixão, do sonho, a gente tira projetos e de lugares que você fala, meu Deus, né, como que daqui desse cantinho ou dessa situação a gente consegue tirar projetos lindos. Então falta um pouco de incentivo, eu acho que falta um olhar diferente aí para a educação como um todo, e eu vejo muito assim, a gente ainda muito focado em números, né, quer atingir número, então o nosso foco de gestão muito quanti e não tão quali. Essa é uma preocupação assim que eu tenho bastante em relação, né, a tudo que eu vi na área pública, pelo que a gente percebe, muito no quanti, né? E o qualitativo disso tudo, né? O que a gente está entregando efetivamente aí do que números. Então, eu acho que chegado uma hora da gente sentar e falar sobre isso, né, Gustavo? Qual que é o teu olhar, assim, sobre a tua percepção sobre isso? Eu sou muito fã da profundidade das coisas e apesar de não ser uma pessoa extremamente técnica e que desce profundamente num tema em si, eu acho que, principalmente quando a gente está falando de política, a gente normalmente lida de uma forma muito rasa. E uma das principais coisas, isso é um pouco de visão de mundo que eu tenho, não sei porquê, mas eu acho que por conta das experiências, e por ter convivido muito com política, com eleições, e trabalhei em eleições no passado, e acho que a gente acaba se focando muito em eleição. A política, ela mistura de baixo com eleição. E então, a pessoa, na hora que ela é eleita e ela senta num cargo público, ela tem o dever de liderar um projeto que tem um período, que ela foi eleita para aquele período, e o problema é quando começa a se misturar esse projeto que tinha uma data para acabar com a possível renovação desse projeto. E isso, por incrível que pareça, parece besteira, mas isso atrapalha muito, muito. Então, quando a gente olha
A gente olha hoje como o sistema eleitoral da gente é montado, a gente vota no nível municipal, vereador e prefeito, num ano, e depois de 2 anos a gente vota no nível estadual e federal, né? Para deputados estaduais, federais, governador, senador e presidente. O que é que acaba acontecendo? O prefeito ou a prefeita da cidade senta e passa um ano meio que sentando na cadeira, entendendo o que é por dentro, como é que aquele negócio funciona, essa máquina complexa, montando o time. Inclusive, o orçamento desse primeiro ano não é definido pela pessoa, ela vem da gestão anterior. Enfim, ela senta e ela está muito ali. No segundo ano, ela começa a fazer as entregas e acho que a máquina começa a girar. Só que aí a gente já tem eleição esse ano para deputados estaduais, federais e tal. Então, se você é prefeito da cidade, você já tem que estar preocupado em quem é que você vai eleger na chapa de estadual e federal, porque essa pessoa ela vai trazer emenda parlamentar e vai ser a tua voz no Congresso, na federação, por exemplo. Então, inclusive, quando a gente está falando da divisão do dinheiro, o dinheiro está muito em Brasília, né? Então, se o prefeito não estiver bem articulado com os deputados, ele está lascado, ele não consegue fazer gestão. Então, no segundo ano, ele já começa a ter que estar trabalhando na eleição para um deputado da vida. No terceiro ano, e aí ele ainda consegue entregar algumas coisas, no terceiro ano ele já está começando a pensar na reeleição. Então, esse negócio ele se perde muito e acaba se atrapalhando muito. Eu gosto muito da profundidade. Então, tem casos, por exemplo, e esse é um caso de uma pessoa que eu conheço pessoalmente, eu acho ele acho um super líder, eu acho que está se mostrando um líder incrível, que é o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul hoje. Eduardo é um cara de 34 anos, 35 anos. Eduardo, ele foi eleito prefeito ele tinha sido, é um cara que também, assim, era estudante de faculdade, todo engajado, não tinha, os pais dele são servidores públicos, mas não tinha ninguém na política, e ele resolveu entrar, fez uma campanha toda ali na vontade, enfim, se elegeu vereador primeiro e tal, e aí ele se elegeu prefeito da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eduardo, ele sentou na cadeira de prefeito dizendo, eu não concorro à reeleição. Não concorro à reeleição, eu vou fazer um mandato de 4 anos, do começo ao fim eu estou pensando no meu mandato. Então esse cara entrega um mandato onde ele na hora de sair, a vice-prefeita foi a candidata dele a ser eleita, ele elegeu a candidata, ele elegeu a vice dele com 70% dos votos, primeira eleição que uma mulher ganhou em Pelotas, se não me engano, ela foi eleita, e Eduardo sai da política, ele sai disso, ele era prefeito, 4 anos, saiu, foi para Nova York, para Colômbia, para estudar um pouco, veio fazer um mestrado aqui em São Paulo, na GV, em políticas públicas e tal, e aí começa a misturar essa coisa de a possibilidade de ele ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Pô, o cara está saindo de uma cidade de Pelotas, que é uma cidade pequena, não é a principal cidade do estado, e ele faz uma eleição onde ele, mais uma vez, diz que não vai ser candidato à reeleição e tal, e esse cara teve 91% dos votos em Pelotas. A votação desse cara na cidade dele é tão expressiva que eu acho que traduz muito o legado de quem é que entrega um governo inteiro, assim, sabe? Então, o caso de Eduardo, ele funciona perfeitamente para Eduardo. Não funciona necessariamente, não é porque o caso de Eduardo funcionou e ele não era candidato à reeleição que o país inteiro tem que ser assim. Ele mesmo fala assim, o caso dele no Rio Grande do Sul, num momento daquele, ele acha que não era de reeleição, ele não acha que deveria ser. Mas eu gosto muito do conceito, porque traz profundidade na gestão. Você entra e você sai tendo data para entregar e não se vende. Não é se vender de colocar dinheiro no bolso, mas não se vende de como é que você articula aquilo ali. Eduardo tem conseguido fazer um governo, e eu tenho certeza, tem milhares de pessoas, tem críticas no Rio Grande do Sul, como tem milhares de pessoas que o elogiam, mas ele consegue fazer um governo que nos primeiros meses, no primeiro ano, ele aprovou reforma administrativa, reforma da Previdência, ele tem sido... porque a gente no Brasil acaba dando muito olhar sempre a Rio e São Paulo, Minas e tal, mas eu acho que o melhor governador no combate à pandemia tem sido o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, fazendo um grande trabalho, e é muito disso, tá vendo? É parar e ver as coisas com profundidade. Então, eu acho que a gente tem vários exemplos na política, no país inteiro, de pessoas assim, gosto muito de ter esse tipo de visão, e acho que dá para todo mundo ser, inclusive Eduardo 35 anos sem política na família, e está aí governador do Rio Grande do Sul, dá para qualquer um da gente
virar candidato um dia e vencer uma eleição e tentar fazer um grande trabalho. Eu acho que junta aí algumas coisas que você até falou lá no gestão, né, do amanhã, gestão pública do amanhã, que é a lentidão, né, então assim, se você já vai para uma reeleição, que você tem mais tempo e tal, mais a lentidão dos processos e da burocracia, não, se eu não fizer agora, eu faço daqui a pouco e faço um outro mandato e faço isso, é uma coisa complicada. Se você tem o objetivo aquele mandato, né, Gustavo, você precisa entregar. Eu vivi isso, claro que numa proporção muito menor, mas quando eu fui agora diretora da escola de governo e eu fiquei um ano, eu falei, tudo que eu puder entregar, eu vou entregar agora. E aí sentei nos primeiros meses, fiz um plano, fiz um canvas da escola de governo, cara, fiz um canvas de uma universidade corporativa, que era o grande objetivo. É claro que a gente não conseguiu chegar, mas as entregas, elas seriam nesse sentido, né? E aí sentei 3 meses, fizemos bastante planejamento, entregamos o que pudemos ali, não consegui acessar a verba, enfim, né, foi bem difícil. Aí a gente entende um pouco essa máquina, mas tudo que eu pude fazer em termos de parceria, de rede, de contatos e tal, a gente fez um movimento bacana, mas porque eu queria uma entrega. Eu venho de área privada, né, eu fui de indústria farmacêutica, eu sempre trabalhei na área privada, então você tem meta, você tem entrega, você tem resultado, e claro que você vai aprendendo ali a política, né, vai entendendo esses meios aí, mas você quer entregar, porque você quer ver isso, porque já faz parte até de uma cultura aí da sua jornada, mas eu acho que faz sentido, né, essa coisa do objetivo de um mandato, assim, e depois passar até para vice, então foi até interessante. Ele fez uma boa gestão aí da pandemia, até tem um colega lá do Sul, professor Sogari, falando disso aqui na live, né, várias pessoas aqui dando parabéns, te cumprimentando, né? Tem um parceiro teu aqui, Gustavo, fez um trabalho exemplar com o Colab, o companheiro do RAPS, que é o Itânio, que é um menino também de ouro, aí um menino que promete, o pessoal falando muito desse teu olhar bacana, né, em relação à democracia, legal, pessoal, que show de bola, né? Então todo mundo começa a se enxergar nesse papo, né? Porque é um papo que quando eu fico leveza, eu acho. esse exemplo de Eduardo, e aí assim, eu conheço dele de um exemplo, mas eu acho que isso se traduz em geral, assim, tu é candidata e vence a prefeitura da cidade pelo um partido de esquerda, sei lá, tá aqui, você se elegeu pelo PT, então teu opositor histórico é o PSDB na cidade, estou só dando exemplos aqui, tem o PT e tem o PSDB. Quando você não é candidato à reeleição já de cara, você senta na cadeira e já não é candidato à reeleição de cara, e tu fosse eleita pelo PT, tem alguma coisa que é importante para a cidade que precisa ser votada, tu vira pro vereador, sei lá, do PSDB, pro opositor e diz, seguinte, a cidade precisa disso. Eu e você sabemos. Eu não sou candidato à reeleição. Esse é um negócio que vai ser bom para a cidade daqui a 5 anos. Eu não vou ser mais candidato. Talvez o candidato do outro lado seja você. Você prefere pegar a cidade com isso pronto ou sem isso estar pronto? Como eu não sou candidato, eu não vou nem poder ficar dizendo, eu não vou estar disputando contigo. Então vota e aprova o melhor para a cidade, porque você pode herdar isso aqui na sua mão, entendeu? Então você consegue construir uma linha de discussão política muito mais interessante, muito melhor no fim das contas. Então, isso me faz também olhar para essa coisa como não tem um grande salvador da pátria, você precisa da ajuda dos dois e tem uma coisa assim, Priscila, que também é um pouco de visão de mundo que eu tenho, esquerda e direita, elas querem a mesma coisa. Uhum. Elas querem exatamente a mesma coisa. São dois caminhos, talvez, diferentes, mas elas querem exatamente a mesma coisa. Só quem é raso demais diz que não, um quer o bem e o outro quer o mal. Isso não existe. As duas querem chegar a um bem final, só que de caminhos diferentes. Isso significa que os caminhos eles podem ser experimentados de um jeito, de outro jeito. Depende da situação. Cara, você podia ser a pessoa mais de direita do mundo. Na hora que tem uma pandemia mundial, rapaz, você vai ter que reavaliar. Porque, pô, eu sou Estado mínimo sempre, não sei o quê. Na hora que você tem uma pandemia, não tem como ter Estado mínimo. Mudou. O cenário mudou. E não é o mundo que vai se adequar à tua visão de mundo.
a tua visão de mundo vai ter que mudar de acordo com a mudança que o mundo acabou de te entregar. Então, tem muito isso, eu tenho esse olhar claro. Eu sempre fui da iniciativa privada, eu tenho uma empresa privada, uma startup privada, eu nunca trabalhei no governo ou nunca exerci um cargo público, mas o que eu mais percebi, inclusive, de tanto vindo dessa iniciativa privada, é que se você não tiver profundidade no público, esquece. Assim, você pode ter o melhor empresário, a melhor empresária do mundo, coloca no cargo público, é completamente diferente. Pode ser que essa pessoa, de tão incrível que ela consiga também no setor público desempenhar um papel maravilhoso. Pode ser, claro que pode. Tem pessoas boas que conseguem desempenhar vários papéis, mas pode ser que não tenha nada a ver. Esquece que a pessoa que veio do mercado privado puro e simples, ela simplesmente encaixa no público e toca o público. É completamente diferente. Então, para entrar no setor público, inclusive, eu sou muito fã. Estuda sobre, entende, procura saber. Toda vez, e aí quando a gente está votando, inclusive, toda vez que tiver o discurso fácil, corre. Porque o discurso fácil é sempre mentira. Não dá, né? Não dá para fazer. Era só sentar lá e fazer tal coisa. Veja só como o prefeito atual está fazendo tudo errado e como eu faria tudo maravilhosamente bem. É mentira. É mentira. Já feito aí, já é um filtro, né, Gustavo? Então, você sabe que em relação a isso, né, e até por conta eu saí por conta de uma situação política, né, até que eu não soube lidar, porque teoricamente eu era de um movimento da oposição, e até por isso que eu te falei do CLP, eu estou agora no processo do CLP, porque eu falei, eu preciso me apropriar dessas particularidades, eu preciso estudar, eu quero saber mais, eu preciso entender, né, todo esse processo, como que acontece, fazer essa transposição, tirar o melhor aí de cada um dos lados, né, entender que é possível, mas eu quero me apropriar disso, e até foi numa conversa lá com o Dantas, né, com o Humberto Dantas, que ele falou, puxa, e o que aconteceu que você saiu? Eu falei, cara, eu acho que eu fracassei, porque eu não soube lidar com essa situação aí de divergência política, né? Ele falou, verdade, a quem você atribui, né? Eu falei, a mim mesma, então por isso que eu estou aqui, né? Eu não estou aqui, mas como que você vai conciliar agora entrando nesse movimento, tal? Eu falei, não, a ideia é que o CLP seja para mim uma ferramenta de trabalho. Eu quero estudar porque eu quero aplicar ontem, eu quero aplicar amanhã. É parte dessa jornada, né? De política, enfim, na área pública. Então, eu acho que a gente precisa, assim, se apropriar em todas as áreas, né? Gustavo, você é professor também, a gente conversa muito com os alunos, os empreendedores, hoje eu estou num projeto, a gente está fazendo um trabalho muito forte aqui, com o comércio, com a indústria, de trazer tudo que a gente sempre falou em sala de aula, antes de pandemia e tudo mais, para aplicar agora mais do que nunca, né? Então, de já estar em outros canais, de estar praticando, eu sou da área de comunicação, o marketing de relacionamento, trazendo esses clientes, mapeando, agradando, encantando, se diferenciando na multidão, e não é de hoje. Essa lição de casa a gente já está pedindo faz tempo, só que agora, cara, tem que colocar em prática. Se quer sobreviver, tem que colocar, né? Então, eu bato muito na capacitação, sabe? Na capacitação, na educação, no estudo. Hoje você tem todas as universidades do mundo disponíveis aqui na rede. Até o pessoal está sendo muito benevolente por conta da pandemia, colocando cursos de altíssimo nível para a gente poder estudar. Então, eu falo para a turma, não tem desculpa para não estudar, para não buscar, para não se aprimorar e para se aprofundar, até para ter uma discussão, né, de um nível aí que não fique nessa superfície e vire essa guerra que não está levando a nada, né? Eu queria perguntar para você, nossa, aqui a gente ficaria até meia-noite nessa live. Então, falar de política, eu passo o dia todo. Demais, fala pra gente, assim, nesse mapeamento do Colab, né, então eu queria que você abordasse duas coisas, assim, primeiro, como que as pessoas podem participar, né, do Colab, a prefeitura, ela precisa estar cadastrada? Não, por exemplo, o Mogi das Cruzes quer participar, quer opinar, a prefeitura tem que estar ou independe? E como que a gente hoje pode participar do movimento Brasil Sem Corona? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente. E como que a gente poderia aplicar isso aqui na cidade de Mogi das Cruzes? Como que você me orienta? Legal, deixa eu te explicar um pouco de Colab, então. Colab, ele é uma rede social para o lado do cidadão, que é um aplicativo. Você baixar o aplicativo tanto para Android quanto para iOS, só é baixar o aplicativo, faz o login ali, senha e tal, beleza, você criou seu perfil.
provavelmente se você entrar em Mogi das Cruzes, apesar da prefeitura de Mogi das Cruzes não estar dentro, você já vai ver que tem uma série de pessoas publicando na cidade. Então, a gente tem um olhar forte para uma coisa que é bem da cidade, que é a zeladoria urbana. Então, a pessoa vai lá e publica o buraco, a iluminação com defeito, tira foto daquilo ali e tal. Isso já acontece, a gente tem usuários em mais de 2.500 cidades no Brasil publicando coisas desse tipo. Então, isso já acontece naturalmente. Obviamente que quando a prefeitura está dentro, o que a gente entrega é uma série de ferramentas para a prefeitura conseguir tapar o buraco mais rápido e gastando menos dinheiro, trocar a lâmpada mais rápido e gastando menos dinheiro. Então, tem ferramentas de workflow interno que não sei se tu lembra o começo da história, eu disse, é muito difícil ser prefeito da cidade, tem que fazer gestão de uma equipe muito forte. Então, a gente tem as ferramentas para que essa gestão consiga ser feita. O Colab também é uma ferramenta onde a prefeitura vai lá e te pergunta coisas. Então, vamos fazer o orçamento participativo da cidade. Onde é que você quer colocar o dinheiro? A pessoa vai lá e vota. Vamos fazer o show da prefeitura aqui, vai ter banda contratada, aberta gratuitamente, qual é a banda que você quer, e as pessoas votam. Vamos fazer reforma no parque, tem essas opções, o que é que você quer. Enfim, uma ferramenta de colaboração entre cidadão e governo. Isso é o Colab há 7 anos. A gente tem um monte de prêmio, um monte de prefeitura trabalhando, milhares de cidadãos, centenas de milhares de cidadãos pelo Brasil inteiro usando essa ferramenta. O que é que acontece? Então, é muito importante ter o lado da prefeitura para que a conexão seja de fato feita, mas ao mesmo tempo, mesmo sem a prefeitura, você começa a ter esse senso de cidadania e esse exercício da cidadania sendo feito só pelo cidadão. E tem gente pelo país inteiro fazendo isso. O Colab é todo gamificado, então tem um pouco de quem é a pessoa mais bem ranqueada na cidade, ela ganha badges, enfim, tem uma coisa legalzinha ali por trás que ajuda nisso tudo. Beleza, esse é o Colab do dia a dia, da vida, mas o que é que acabou acontecendo nos últimos tempos? Quando começou a pandemia, a gente tem várias cidades, prefeituras são clientes, e pessoas muito boas e muito engajadas em várias dessas cidades. Era começo de março, mais ou menos, algumas prefeituras, a gente tem um grupo que a gente junta os secretárias de planejamento, de administração, governo e tal, de várias prefeituras do país. E tem um grupo de WhatsApp ali, onde todos ficam meio que se comunicando e falando. E aí a gente começou a perceber, a gente no Colab começou a perceber que eles estavam falando, e essa história da pandemia, vocês já traçaram um plano? Aí, sei lá, a prefeitura de Recife disse, a gente tem aqui esse plano que a gente vai fechar, vai fazer isolamento social a partir do dia, aí a prefeitura de Maceió usou, aí a de Niterói pegou, enfim, a gente começou a ver isso acontecendo, e aí a gente acabou sendo provocado por eles começaram a dizer, tá bom, Colab, e agora como é que vocês podem ajudar a gente também na pandemia? E aí nisso, muito por conta dessa experiência nos últimos anos, conheço um monte de gente, tem um cara que é um biomédico, PhD em saúde pública e em epidemiologia, chamado Onício Leal, ele é um pernambucano também, mas hoje ele mora em Zurique, na Suíça, está fazendo pós-doutorado dele lá na Universidade de Zurique, e Onício é um cara que tem uma startup chama EpiTrack, e é uma startup de traqueamento de epidemias, vamos dizer assim. Ele tem uma linha muito forte é uma linha de estudo chamada vigilância participativa, que é a vigilância epidemiológica do município ou do estado, com base na participação das pessoas. Então, o que é que acontece? Você pega no momento da pandemia, por exemplo, vamos dizer que eu esteja me sentindo mal, eu tô com febre, tosse, até tô meio sem respirar direito, e tô na minha casa. Ok, ainda não fui no médico, eu não sou nada, né? Eu não sou número, eu não sou nada. Até o dia que eu vou aqui no hospital do lado de casa, e aí o médico vai me examinar e dizer, você pode estar com Covid, não vamos fazer um teste em você, porque a gente só está testando caso grave, isso é o fato atual, né? Não vamos testar você, a gente só está fazendo teste grave, então volta para casa, e se você piorar, vem aqui que a gente te atende. Eu, nesse caso, nem número virei. O governo não faz a menor ideia, o sistema epidemiológico não faz a menor ideia de que tem uma pessoa possivelmente infectada em algum lugar da cidade. A vigilância participativa, então, o que ela faz? Ela se adianta e pede para a população reportar seus sintomas a partir de um questionário sindrômico. Como é que você está se sentindo? Bem ou mal? Estou mal. Você já testou para Covid? Não, não testei. Você está com tosse, febre, não sei o que lá? Estou com tosse, febre e tal. Você mora com alguém acima de 60 anos ou do grupo de risco? Moro.
sei lá, enfim, tem vários fluxos de perguntas aqui que você vai respondendo, e aí o que é que acontece? Uma vez que você responde isso, aí a gente começa a usar algoritmos epidemiológicos que ele começa a fazer todas essas relações e dizer, tem uma pessoa possivelmente infectada de Covid naquela cidade ali, ela ontem tinha reportado que está bem, hoje ela começou a sentir esses sintomas, já está no 4º dia que ela está sentindo esses sintomas, a gente sabe que ou ela vai melhorar em tantos dias ou ela vai bater no sistema de saúde. Então, se você começa a fazer esse mapeamento o tempo inteiro, o que acaba acontecendo? Vamos supor, Mogi das Cruzes tem 1.000 pessoas reportando e 10 pessoas estão com sintomas prováveis de Covid. 1.000 pessoas reportando todo dia, 10 pessoas, 10 pessoas, 10 pessoas, virou 12, virou 14, virou 22, virou 32. Ninguém bateu no hospital ainda, mas você já sabe que está vindo uma onda para o hospital. Então você consegue adiantar bastante e intervir. E aí você consegue se preparar para tal, você consegue fazer uma análise de território. Então, eu sei quando a pessoa reporta, e aí as pessoas estão reportando por dentro do Colab hoje, eu sei onde ela está reportando, onde é que ela mora, né? Então, eu consigo saber a região da cidade que isso está acontecendo. Então, isso começou 60 dias atrás, a gente lançou esse movimento chamado Brasil Sem Corona, é um site, brasilsemcorona.com.br, as pessoas baixam o aplicativo Colab, é super simples, tem para Android, para iPhone, você criou o seu login lá, logo de cara vai ter esse questionário. Tem uma coisa super interessante, inclusive, que é o seguinte, se você tiver possivelmente com Covid, ele vai te mandar uma notificação e vai colocar um médico para falar contigo. Então, isso está aberto para o Brasil inteiro. Tá? Qualquer pessoa que possivelmente esteja infectada, na hora que ela responde o questionário sindrômico, se o resultado for que ela possivelmente está infectada, abre para você marcar na agenda, você marca na agenda com o médico e o médico vai te atender por vídeo ali por dentro do aplicativo, gratuitamente para o país inteiro. Qualquer pessoa do país pode fazer, qualquer pessoa de Mogi pode fazer. Enquanto isso, a gente está rodando esses algoritmos e identificando para onde a doença está indo. Essa semana, por exemplo, a gente tem um trabalho muito próximo da Prefeitura de Caruaru, trabalhando lá com Caruaru. A prefeita, inclusive, é uma prefeita, enfim, a gente poderia falar sobre política, sobre Raquel Lira, que é a prefeita de Caruaru, que é, enfim, eu acho ela uma pessoa incrível. Mas lá, o que a gente fez essa semana e que foi muito, muito incrível é o seguinte, com base na participação das pessoas, a gente identificou clusters, né, tipo regiões da cidade onde existia possivelmente uma incidência muito maior de pessoas com Covid. A gente identificou esses lugares, pegou a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Saúde, e aí é quando a gente está falando sobre gestão pesada, tá? Eles têm lá, se eu não me engano, eles tinham 1.000 testes à disposição para poder fazer. E a prefeitura tinha 2 opções. Ela poderia testar pela cidade toda, e aí o que é que ele fez? Separou 500 e disse, vamos testar exatamente no cluster identificado pelo Colab, e vamos testar 500 aleatoriamente pela cidade. A indicação que a gente dava era que nessa região, de 34% a 38% das pessoas estariam com Covid. Isso é um número absurdo, né? Tipo, quase 1/3 das pessoas daquela região estavam com Covid. A prefeitura foi lá, testou as pessoas nessa região e deu exatamente isso. 34% das pessoas testadas ali com Covid. No restante, que ele fez o teste aleatório, 3%. Ou seja, a incidência de pessoas com Covid naquela região era 10 vezes maior do que no restante da cidade. Isso significa que você consegue localizar onde a doença está. Um teste hoje de Covid, ele custa de 200 e poucos a 500 reais, depende de quem está comprando e em que momento desses últimos dias aí comprou. Mas é um teste extremamente caro. Numa visão dessa, você consegue direcionar os testes para o local certo. E tudo isso só consegue ser feito com base em participação das pessoas. Então, a participação das pessoas muda completamente a gestão pública, ajuda a sociedade a entender muito melhor. Dentro do Colab, então, você participa com isso, você pode falar com o médico, tem chatbot para te atender, para tirar dúvidas, tem notificação mandando você lavar as mãos, mandando você fazer coisa, enfim. Tem várias coisas por trás e o super interessante é que é ciência pesada ajudando aí no combate à Covid-19.
Muito legal, muito legal. Eu vi a live, né, tua com esse pessoal comentando sobre esse case, né, de Caruaru, e assim, e aí muda tudo, né, Gustavo, porque você mapeia a região, mapeia a localidade, investe naquela determinada, né, população, enfim, né, muda toda a forma de gestão. E aí eu acho que hoje, inclusive de manhã na aula que a gente estava com a turma lá de logística, eles até estão aqui todos, e a gente estava falando da participação da população, né? Então a gente fica muito terceirizando a culpa é de E, a culpa é daqui, a culpa é de lá, sendo que a gente tem um papel de protagonismo que define muitas coisas, né? Então é uma conscientização, né, cara? Total. Eu acho que tem uma última fala que eu acho muito importante deixar, que é mais uma dessas divisão de mundo, assim, mas que tem a ver com política e tem a ver com quem está se engajando e quem deve se engajar. Que uma das coisas que a gente terceiriza, né, a gente transfere essa nossa responsabilidade para os governantes, porque a gente tem um cenário onde nenhum político presta, onde é tudo ladrão, onde é tudo uma esculhambação. E aí a minha visão de mundo é muito diferente nesse aspecto, porque eu conheci pessoas muito ruins e pessoas muito boas no governo, e eu já fui na farmácia e vi pessoas muito boas e muito ruins na farmácia, ou na escola, ou na faculdade, ou em qualquer canto. Então, tem uma coisa que tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Talvez a política tenha mais, talvez a política tenha menos. Eu não diria que tem mais, não. Eu acho que é bem a nossa realidade como povo. E o fato é que Priscila é uma pessoa ótima, maravilhosa, adoro ela. Aí ela se elege. Ela virou uma pessoa ruim? Não. Ou ela era boa, ou ela era ruim, ou ela, enfim, ela pode mudar no meio do caminho, obviamente, mas não foi ser eleita que deixou ela boa ou ruim. Então, a gente tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares, a política é uma delas, e assim, você não pode estar do lado de fora gritando que todo mundo é ruim, quando a gente vive numa democracia, tu vai lá, então se candidata, se elege e faz melhor, entendeu? Transferir essa responsabilidade, talvez em governos autoritários, em períodos autoritários, e pode-se dizer que hoje é mais ou é menos autoritário, não me importa, mas o autoritário de fato, que o da gente ainda não é, ou não vai ser, enfim, eu estou longe de querer entrar na discussão da política desse momento, mas a pessoa vai lá, se candidata e se elege. Se é tão bom e se do lado de fora é tão fácil apontar o dedo, se candidata, se elege e muda, e transforma. E ninguém vai ficar ruim porque entrou. A pessoa é boa, é ruim, tem bons princípios ou não, a gente elege. Independe, né? E a gente fala muito, né? Você está falando, pô, dá uma sugestão então de melhoria, participa aqui, senta aqui com a gente, vamos desenhar juntos isso, né? Porque é fácil apontar, agora opinar, sugerir é o que mais a gente precisa, né? Então, assim, Gustavo, olha, eu acho que até uma pergunta final, né? Infelizmente a gente está indo para 57 minutos, mas a comunicação de todo esse projeto, né? Tua praia, nossa praia, para que mais pessoas saibam do Colab, do Brasil Sem Corona, tal. O que você sugere? Então, por exemplo, eu quero estender isso aqui para Mogi, eu quero que a gente possa fazer uma gestão em cima desses dados, né? Como que vocês estão atuando em termos de comunicar o projeto e fazer as pessoas aderirem e participar? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso nacionalmente, né? Então a gente acaba, obviamente, sendo muito mais importante nos lugares onde o governo está dentro da plataforma querendo fazer uso dos dados. Então a prefeitura de Caruaru, ou de Teresina, ou de Recife, ela faz propaganda do Colab, dizendo, pessoal, baixa que essa é a nossa ferramenta. Então, obviamente, isso facilita bastante, mas a população em si, e para tu ter ideia, a gente tem pessoas reportando sintomas em mais de 1.100 municípios do país. Então, dados do Brasil inteiro, informação do Brasil inteiro, estão vindo aí. Quanto mais dados a gente tiver, e o que a gente puxa é pessoas para serem apoiadoras, para divulgarem, para trazerem mais pessoas para participar, a gente está estruturando muita coisa ainda, e a minha visão aqui é de que essa não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona. Então, a gente vem desenvolvendo várias coisas, e provavelmente nas próximas semanas ou no próximo mês, a gente está trabalhando num novo dashboard nacional que você consegue ver cada cidade especificamente, como é que está hoje, como é que está um forecast, que é o que é que vai acontecer daqui a 15 dias naquele lugar também. Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais pessoas participando,
baixa o aplicativo Colab, faz teu login, começa a publicar ali dentro, chama mais pessoas e reporta todo dia, a gente vai te dando informações. Tu consegue ver a gente manda notificação de vez em quando, coloque aqui seu CEP e veja como está ao redor da sua casa. Então, tem várias funcionalidades nesse sentido que são para ajudar as pessoas a conseguirem se mobilizar e se engajar nesse combate à Covid. Legal. Ó, dá tempo, acho que de uma perguntinha final aqui do Célio, que ele acompanha a gente sempre, 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 foi aluno, é um amigão. Gustavo, com toda essa tua experiência, vivência internacional, como que você vê o processo de retomada da economia no nosso país? Complexo, bem complexo. Eu sou longe de ser especialista no tema, então eu tenho sempre muito dedo em falar em coisas que eu não tenho muita profundidade. Eu posso falar, então tudo que eu falar não é a verdade, não é a verdade absoluta, é uma visão de mundo do que eu tenho enxergado, tá? É um adendo que eu acho importante deixar claro. O que eu tenho visto é principalmente de que quanto mais cedo você consegue controlar a epidemia, é uma coisa bem básica, né? Quanto mais cedo você consegue controlar, mais rápido você consegue sair. Eu até vi um memezinho essa semana que eu acho perfeito, que a gente está 60 dias esperando a quarentena começar. Porque é um pouco disso. No Brasil, a gente fez um negócio que é nada. Um pedaço entrou em isolamento social, um outro pedaço grande não, enquanto o outro também não entrou, não adianta de muita coisa, adianta médio, mas não adianta tudo. Então, quando você olha a curva do Brasil em relação a outros países, inclusive, ela é mais achatada, mas ela não tem fim, né? A gente está indo para o além. Tem inclusive um estudo americano que eu estava vendo ontem e que a gente quer trazer esse estudo para aqui para o Brasil também, para dentro do Colab agora, que as pessoas não, a economia ela não está fugindo do isolamento social. O problema da economia não é o isolamento social. O problema da economia é a pandemia. Eu não vou sair de casa para um show no meio da rua, eu não vou fazer isso porque eu não quero pegar essa doença, eu não quero passar isso para os meus pais ou para alguém que possa morrer por isso. Então, o problema não é o isolamento, as pessoas estarem em casa, o problema é você ter a doença na rua. E o problema que a gente tem hoje é que a gente não controlou. Então, por não ter controlado bem, a atitude no Brasil deveria ter sido muito mais enérgica do que foi. Nenhum lugar do país fez uma super atitude muito enérgica, muito rápido, até porque era difícil de fazer. Você precisa dos atores colaborando. Um ótimo exemplo é o governo de Portugal, onde você tem os principais opositores juntos, tomando decisão pelo bem do país, e o país já está aberto de volta. Quase não teve caso, controlou, e do lado da Espanha ali, morrendo um monte de gente, na Europa de uma maneira geral, e em Portugal, que é um país extremamente turístico, e um país que tem uma população idosa forte, conseguiu controlar e já está voltando para uma vida relativamente normal, daqui a pouco vai ter que fechar de novo e voltar. Então, enquanto não tiver uma cura, uma vacina, não tiver algum tipo de medicamento que cure, a gente vai precisar de liderança muito forte, e a gente não está tendo. Então, economicamente, a gente está eu vou te dizer, acho que a gente está no pior dos casos, porque agora está começando a ter possibilidade de flexibilização, e tem cidades que poderiam estar super flexíveis já, só que não tem coordenação direito, então, sei lá, eu não sei como é que está Mogi das Cruzes, mas pode ser, eu não estou só chutando, mas pode ser que Mogi pudesse estar numa boa, só controlando fronteira e beleza, e vivendo numa boa. E pode ser que não, que os casos estejam explodindo. Então, enquanto a gente não tiver uma cura, esse negócio vai vir e vai voltar. Eu acho que é muito difícil de conseguir tomar uma decisão super simples, precisa de uma coordenação, precisa ser em conjunto. Não tem prefeito que tome decisão sozinho, sem governo e sem o governo federal. E a economia da gente, do ponto de vista de país, a gente está com um problema muito sério, porque a minha percepção, pelo que eu entendo, as pessoas que eu converso, é que isso vai durar um bom tempo ainda, até a gente ter uma vacina, até a gente ter uma cura, é um bom tempo, e o nosso exemplo de país talvez seja o pior, porque até os piores conseguiram, no meio do caminho, mudar um pouco o cenário, a gente não conseguiu. Eu creio que a integração, né, uma conjunção de força seria
o mais indicado para nós e o que a gente não está vendo, né? Está muito complexo, né, Gustavo? Olha só, já vai ficar aqui o convite para você, no Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia, falar um pouquinho mais sobre os seus projetos, principalmente o Brasil Sem Corona, tá? A gente já fica o convite aqui oficial, eu falei para todo o conselho lá que eu iria te convidar hoje, já falei de você, e, puxa, queria ficar conversando muito mais aqui, além dos papos lá sobre a política em si, mas eu sei que tua agenda é corrida, né, deu uma horinha aí de papo. Gustavo, mega obrigada a todo mundo que esteve aqui, que participou, que comentou, depois você dá uma olhada lá, um monte de gente, assim, super curtindo aqui a nossa conversa. Obrigada. Tomara aí que Deus te ilumine para mais e mais ideias. Venha para Mogi assim que essa pandemia acabar, ver o Lucas, ver a gente, tomar um café aqui com a gente, para a gente conversar mais, conhecer o projeto do VOC todinho, né? Bem bacana, tem tudo a ver com isso que você está falando. Aí Mogi promete muito aí para as próximas, né? Para os próximos movimentos e que você continue firme aí nessa jornada. Você é um orgulho para a gente, tá? Saiba que você nos representa aí muito bem, né? E que a gente possa, né? Que Deus ilumine a mente desses nossos líderes que se unam e pensem no bem comum efetivamente, tá bom? Obrigadão. Muito E obrigado pelo espaço, pelos turma, convites. Aceito todos os convites, cabendo na agenda, eu faço tudo. Agradeço a todo mundo que está assistindo também. Eu converso muito, então eu fico falando muita besteira. E se me deixar, eu vou lá longe, volto, enfim. Mas talvez o principal recado que eu queria deixar para todo mundo era que tudo que eu falei aqui, nada é a verdade absoluta, são possibilidades, são casos, são visões, depende, cada um eu acho que tem um olhar de um ponto de vista diferente, mas o bom é conseguir debater de uma forma super tranquila, porque aí em conjunto as coisas vão acontecendo. Me coloco completamente à disposição também, tem minhas redes sociais e tal, para quem quiser procurar, seguir qualquer coisa, me coloco à disposição e topo qualquer convite assim que acabar essa pandemia, então eu faço uma visita aí. show de bola. Obrigada, pessoal. Acesse o Colab, acessa aí o brasilsemcorona.com.br, né? Quero agradecer ao pessoal do VOC, a todo mundo, ao Lucas, querido, que fez essa ponte aqui maravilhosa. Que prazer conhecer o Gustavo aqui, mesmo que digitalmente. Pessoal todo, obrigada ao Caio Cunha, que sempre tá com a gente, apoiando, a todo mundo que esteve aqui. Um grande beijo, Gustavo, fica com Deus e a gente se vê aí numa próxima, se Deus quiser. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.